Bom, vamos dar uma olhadinha aí então como é feita a configuração de ligação e conhecer também alguns componentes do circuito para fazer uma instalação dos painéis solares ou então das placas fotovoltaicas. Bom, aí nós temos aí uma placa fotovoltaica ou painel solar, aqui à minha esquerda, e à minha direita eu tenho aí a simbologia dela em um projeto. Essa parte de parecendo um envelopezinho aqui, ó, é na verdade aí a parte positiva e aqui embaixo a parte negativa. Bom, os painéis solares, logo lá na parte de trás, ou seja, aqui na parte de trás desse painel solar, vai ter uma caixinha onde vão sair dois cabos com conectores MC4. Um sendo, na verdade, aí o cabo positivo e o outro o cabo negativo. Assim como todo circuito elétrico deve ter um circuito de proteção contra curto-circuito ou um dispositivo de proteção contra curto-circuito, na energia solar não é diferente, tá? Não é diferente. Você tem que colocar ali os dispositivos contra surto, tá? Os DPS. Temos que colocar os disjuntores e os fusíveis para que o circuito possa estar protegido contra curto-circuito, ou melhor, a questão do disjuntor, do fusível, não é para proteger a intenção direta, não é para proteger os componentes, mas sim para proteger o condutor. Caso haja um curto-circuito, para que esse curto-circuito não se propague de forma tal que venha acontecer um incêndio, então ele desarma para que não haja um dano patrimonial maior, além do curto naquele determinado lugar, naquele determinado ponto. À minha direita aí eu tenho a simbologia do disjuntor em um circuito fotovoltaico para quem vai fazer aí a sua instalação e fazer o seu projeto. Bom, outro componente que não pode faltar, porque senão não funciona, né? Não tem como funcionar, é aí o inversor de tensão, tá? Você vai ouvir eu falando inversor, conversor, ou então você vai encontrar isso na internet, em alguns livros, e até mesmo quando você for procurar para poder estar fazendo aí a sua solicitação para poder estar instalando em sua residência, então você vai ter que se deparar com esses termos, mas já vou logo lembrando a você que tanto conversor como inversor, você vai estar falando da mesma coisa. Bom, à minha esquerda eu tenho um inversor de tensão, aonde eu tenho aí uma forma de monitoramento via rede internet, no caso aí o Wi-Fi. Do lado aí, à minha direita, eu tenho a simbologia, tá? Essa parte aqui está informando que é a parte contínua, que vai ser transformada em parte alternada. E assim, lá em cima, eu tenho do lado de cá DC, indicando corrente contínua, e do lado de lá eu tenho AC, indicando corrente alternada, corrente ou tensão alternada. Bom, aí está o dispositivo que eu acabei de comentar há pouco tempo atrás, os DPS, dispositivo de proteção contra surto. Nós temos aí esse componente que tem a finalidade de, caso haja um valor muito elevado de tensão na rede elétrica, seja do lado CC ou DC, que é o lado contínuo, seja do lado AC, que é, na verdade, aí o lado alternado. Eu tenho esse dispositivo que, na verdade, ele vai fazer com que a tensão de valor muito elevado, que pode ter sido causado por uma descarga atmosférica ou o mais popularmente chamado de raio, tá? Porque não há, assim, a necessidade de que o raio caia diretamente em cima da rede. Pode acontecer pela incidência direta nos condutores, mas pode acontecer pela incidência indireta. Ou seja, pode haver um acoplamento eletromagnético que se propaga através do ar devido a essa descarga atmosférica, que pode atingir, sim, uma rede elétrica, fazendo com que os níveis de tensão aumente e aí a gente põe os componentes a perder. Ou seja, a gente acaba queimando ou o sistema fotovoltaico ou então o próprio inversor de tensão. Então, essa daí é a finalidade de obter e ter na instalação o DPS. Lembrando que não é somente numa instalação fotovoltaica que deve ter esse dispositivo. Toda e qualquer instalação deve ter o DPS.
Bom, diagrama de ligação do DPS, aí nós temos aí as 3 fases, tá? Eu fiz essa simbologia aí e esse diagrama num diagrama trifásico. Nós vamos ter aí RST, que são as descrições das fases, mais N, que é o neutro, tá? Como eu disse anteriormente, pode ser por incidência, pode ser por acoplamento eletromagnético. Então, cada uma das fases vai ser ligada num lado do DPS, como nós estamos vendo aqui na parte de cima, e do lado de baixo nós vamos ter uma conexão de um condutor de equipotencialização, ou mais popularmente conhecido como condutor terra. Então, de um lado fica o condutor terra para poder fazer a descarga, seja na fase R, seja na fase S, seja na fase T. Ou no condutor neutro, a partir do momento que recebe aí uma tensão de valor maior, então esse componente ele descarrega essa tensão de valor maior justamente para a Terra. Com isso aí seus componentes ou seus aparelhos vão estar protegidos. Diagrama de ligação série dos painéis solares. Geralmente, tá? A ligação para residências são feitas ou com configurações em série, tá? Quem não sabe o que é série e o que é paralelo, eu recomendo que vocês vejam o vídeo de ligações e configurações série e paralelo que eu já coloquei no meu canal. Bom, no caso aqui, você tem aí uma ligação série, é aquela que, na verdade, a corrente elétrica vai circular por dentro de todos os componentes com o mesmo valor. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 placas. Vamos numerar aqui, placa 1, 2, 3 e 4. Vamos acompanhar aqui, a partir do momento da primeira placa aqui, tá? Eu tenho aqui o cabo saindo de cor vermelho, que é o positivo, e vai sendo conectado num cabo de cor preto, que é o negativo. Eu vou ter depois aqui na placa 2, saindo cabo positivo, e vou estar fazendo uma conexão com cabo negativo. Depois eu vou sair novamente da placa 3 com cabo positivo e vou estar conectando na placa 1, que é o negativo, tá? Então, com isso daí, na placa 4, né? Com isso daí eu vou sair com o cabo vermelho da placa número 4 e vou estar indo para onde? Vou estar indo para a minha string box. O que é a minha string box? É justamente a caixa de ligação, como se fosse aí uma caixa que você coloca o dispositivo, né? Quadro de proteção, né? Que você coloca os dispositivos que vão proteger aí o circuito, como por exemplo, aí você pode colocar uma chave que secciona, pode colocar um fusível, pode colocar um disjuntor, para poder estar protegendo esse circuito aí. E logo saindo da string box, eu vou ter aí as conexões no inversor. Lembrando que o positivo que está vindo da última placa tem que ser conectado ao terminal positivo do inversor e, semelhantemente, o negativo da placa que está vindo do circuito da última placa lá e estar também sendo conectado no inversor de tensão do lado negativo. Dentro do inversor, ele vai estar trabalhando para poder fazer com que ela saia alternada, tá? Com uma compatibilidade com a rede elétrica, que é aquela que alimenta a sua residência. Lembrando que no lado CC ou contínuo, nós não temos frequência elétrica, por isso também o inversor ele produz uma frequência de 60 Hz para poder assim estar fornecendo essa tensão nas mesmas grandezas elétricas que a rede já possui. Bom, diagrama de ligação paralela dos painéis solares. Numa ligação paralela, já é empregada uma outra forma, já é empregada em uma outra forma de circuito. Por quê? Porque a ligação série é uma ligação que nós conectamos ela à rede, que foi a que nós acabamos de ver agora, tá? Na ligação paralela, ela já tem que ter uma tensão compatível com a da bateria, enquanto a anterior tem que ter uma tensão compatível com a da rede elétrica. Então aqui nós vamos ver que a tensão das placas tem que estar de acordo com a tensão da bateria. Lembrando aí que a maioria das baterias que nós temos no mercado, para esse tipo de serviço, são baterias de 12 volts ou de 24 volts, tá ok? Então, aqui, diferentemente da anterior, eu tenho aqui, ó, o meu cabo positivo está todo conectado com o lado positivo da minha placa fotovoltaica. Semelhantemente, o negativo da mesma forma.
ambos vão para a string box, que é o circuito de proteção, e depois vai para as conexões, vai para o meu regulador de tensão. Para quê? Para que eu possa sempre estar fornecendo para o meu inversor, como também para a minha bateria, o mesmo valor de tensão para que ambos não se danifiquem. Apesar do inversor já ter o seu circuito de proteção, no caso aqui, a nossa bateria ela não é inteligente. Se você mandar aí uma tensão aí de 30 volts, se ela for de 24 volts, vai dar algum problema. Por isso, anteriormente, a gente coloca esse regulador de tensão, que é, na verdade, aí para poder enviar uma tensão de valor compatível e nominalmente ao valor da bateria. Bom, diagrama de ligação série dos painéis fotovoltaicos. Bom, nessa questão aí da ligação dos painéis fotovoltaicos, há de se considerar as três formas de ligação. A ligação série, a ligação paralela e a ligação mista. Bom, numa ligação on-grid, a finalidade é que nós venhamos a alcançar o valor da tensão que, na verdade, a rede já fornece. Ou seja, a concessionária tem um compromisso de estar fornecendo para nós, no circuito monofásico, entre fase e neutro, nós temos aí ela tem esse compromisso de estar fornecendo 120 volts, né, para a questão da tensão, que na verdade o circuito é 120 volts. Por que eu estou falando isso? Uma coisa muito importante, tá? Existe circuito monofásico de 120 volts e existe circuito monofásico de 220 volts. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas isso vai ser uma coisa que vai ser guardada para o próximo vídeo. Nesse caso aqui dos 120 volts, eu tenho que, na verdade, colocar a quantidade de placas equivalente à quantidade do valor da tensão que é gerada na minha residência. É claro que a incidência dos raios solares, esse valor pode subir ou pode descer. Mas nós temos o inversor de frequência, o inversor de tensão ali, que ele vai estar fazendo aí essa correção aí para poder estar jogando na rede somente o valor nominal, que é os 120, que são os 120 volts. Então eu tenho aí, ó, tensão, minha placa que tem as seguintes características: tensão de 30 volts, corrente contínua, e corrente de 8 amperes, corrente contínua. Nenhum circuito série, vale ressaltar isso, que independente de quantas placas fotovoltaicas eu tiver no meu circuito, sendo numa ligação série, eu vou ter sempre o mesmo valor de corrente. O que eu vou estar alterando é o valor da minha tensão. Então, se eu pegar 30 volts da primeira placa, com mais 30 volts da segunda placa, com mais 30 volts da terceira placa, com mais 30 volts da quarta placa, eu vou ter um valor de 120 volts, permanecendo o valor de 8 amperes. Dentro desse mesmo conceito de grandezas elétricas, potência é o produto da tensão vezes a corrente. Então eu tenho aí P, que é igual a V vezes I. Então eu tenho 120, que é vezes 8 amperes, eu vou ter aí, na verdade, o valor da minha potência. E a potência desse circuito aí vai ser de 960 watts, tá? 960 watts. Porque você, quando faz um dimensionamento, você faz em cima da potência consumida ao longo de 30 dias. Grandezas elétricas do circuito série off-grid. Então, eu tenho aí as mesmas grandezas elétricas do circuito paralelo. No entanto, qual a diferença dos dois além da configuração? Os valores das grandezas elétricas. Então, eu tenho aí tensão nominal da placa 30 volts. Você vê que lá na minha saída, aqui, ó, aqui permanece os 30 volts. Mas eu tenho 8 amperes. Somando aí o valor dessa corrente elétrica, eu vou ter 32 amperes. Então, na verdade, aí, o circuito paralelo mexe com o valor da tensão e o circuito série mexe com o valor da tensão e o circuito paralelo mexe com o valor da corrente. No entanto, P, que é igual a V vezes I, permanecerá com o mesmo valor, seja na potência, na configuração série, seja na configuração paralelo, porque 30 vezes 32, eu vou permanecer com a mesma potência do circuito, que é 960 watts. Bom, a última ligação aí é a
ligação mista. Na ligação mista, nós temos aí uma forma de estar mexendo com as duas grandezas elétricas. Mas qual a real necessidade de eu ter uma ligação mista? Quando, na verdade, aí você tem componentes com uma potência muito grande, então você pode estar escolhendo a ligação mista. Qual é a ligação mista? É aquela que você coloca as placas em série e também as coloca em paralelo. Ou seja, essa placa aqui está em série com essa placa está em série com essa, mas as 4 placas estão em paralelas entre si. Com isso daí eu vou mexer com os dois valores de grandezas elétricas. Eu tenho aqui, ó, 30 volts aqui, mais 30 volts. Vai dar quanto? 60, né? Eu vou ter 60 volts. Por isso aqui eu vou ter 60 volts, mas em relação à corrente elétrica eu tenho 8 amperes aqui e eu tenho 8 amperes aqui. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 16 amperes. Como, na verdade, essas duas placas eu tenho 16, a soma das duas, e nessas duas placas eu tenho a soma de 16, então lá no final eu vou ter, na verdade, 16 amperes sendo fornecida para o circuito. Mas volto a lembrar para você que a fórmula da potência P, que é igual a V vezes I, vai permanecer a mesma. Com isso, 60 vezes 16, eu vou continuar tendo 960 watts de potência fornecida para o meu sistema. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas isso é o que eu queria passar para vocês referente as formas de ligação de um projeto elétrico para poder estar fornecendo uma potência para poder estar abatendo o valor da conta de energia elétrica, ok? Não se esqueça, inscreva-se no canal, tá? RSK Eletropower, porque eu vou estar lançando mais vídeos aqui te orientando a respeito de instalações fotovoltaicas. E se você não tiver inscrito no canal e não apertar o sininho ali, né, de notificação, você vai passar batido e não vai receber esses benefícios para você, ok? Até o próximo vídeo sobre projetos de energia solar.